Alô galera que gosta e acompanha o Futebol 62, aquele abraço, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo quero falar com vocês sobre a Copa do Brasil. A competição chegou à fase oitavas de final e não teremos nenhum representante da região centro-oeste nessa fase. Assim também como o centro-oeste, o norte do país também não tem nenhum representante. Vamos discorrer sobre isso neste vídeo a partir de agora. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, deixe o seu like, uma maneira de você prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua manifestação, a sua mensagem é sempre muito bem-vinda. E também, claro, se você ainda não for inscrito, te convido a se inscrever. Nosso canal rumo aos 10 mil inscritos, que sem dúvida vai ser uma marca relevante para o Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento do Sítio Silviana. Alô você que curte, que gosta daquele produto roceiro direto da roça para sua casa. Frangos caipira, ovos, queijos, doce de leite, rapadura, farinha, polvilho, mandioca, tudo isso e muito mais. 9994-3821, esse é o WhatsApp, adicione aí no seu número, quando você quiser fazer o seu pedido, fique à vontade, 99994-3821. Definidos os 16 times que vão disputar o título da Copa do Brasil de 2025, chegamos à fase oitavas de final. Infelizmente, a região centro-oeste, o estado de Goiás, não terá nenhum representante nessa fase. Além do centro-oeste, o norte do país também não terá representantes, ou seja, o título ficará ou para uma equipe do sudeste, do sul ou do nordeste. Apenas essas três regiões terão representantes nesta fase da Copa do Brasil. E isto não é uma situação comum, ok? Fiz até um levantamento que eu vou trazer aqui para vocês ao longo dos últimos 10 anos, mas não é uma situação usual, esta de o centro-oeste e também o norte do país não ter nenhum representante quando restam apenas 16 times na Copa do Brasil. Vamos aqui conferir os dados. Olha só, nos últimos 10 anos, este é apenas o terceiro ano que essas duas regiões não têm nenhum representante. O centro-oeste, se a gente fala especificamente do centro-oeste, ele ficou fora desta fase em 4 dos últimos 10 anos. Não teve representantes em 2016, não teve representantes em 2019, não teve representantes em 2023 e agora em 2025. Então, 60% das ocasiões teve representantes. Mas isso está se tornando mais corriqueiro, tá vendo? Nos últimos 3 anos, em 2025 e 2023, o Centro-Oeste não teve nenhum representante nesta fase. Outro aspecto, já a região Norte, desde 2019, que ela não consegue colocar nenhum representante entre os 16 melhores da Copa do Brasil. 2016, ninguém dessas duas regiões. Em 2017, o Atlético e o Paysandu chegaram à fase oitavas de final. Em 2018, Goiás e Luverdense chegaram às oitavas de final. Em 2019, o Paysandu chegou às oitavas de final. Em 2020, Atlético e Cuiabá chegaram nessa fase. O Cuiabá conseguiu avançar para as quartas de final, acabou sendo eliminado pelo Grêmio. Em 2021, o Atlético chegou nas oitavas de final. Em 2022, Atlético e Goiás chegaram nas oitavas de final, inclusive eles se enfrentaram e o Atlético eliminou o Goiás e chegou até as quartas de final, quando foi eliminado pelo Corinthians. Em 2023, ninguém chegou nessa fase. Em 2024, o Atlético e Goiás chegaram nessa fase, mas ambos foram eliminados. E nesse ano, outra vez, nenhum representante da região centro-oeste, assim como da região norte, nessa fase oitavas de final. Vamos refletir aqui sobre alguns pontos que podem estar colaborando com essa situação. Eu penso que um aspecto forte é a falta de uma equipe daqui da região na Série A do Campeonato Brasileiro. É claro que equipes de Série B, equipes de Série C ou até mesmo da Série D podem chegar nessa fase, mas é uma situação inusitada. Nesta edição, por exemplo, nós temos duas equipes da Série B que estão nas oitavas de final, o Atlético Paranaense e o CRB, e temos duas equipes da Série C, o Retrô e a equipe do
do CSA, né? Esses 4 times não estão na Série A e estão presentes nessa fase. Mas quem está na Série A normalmente tem um orçamento mais robusto. E esse orçamento mais robusto, essa preparação, até mesmo essa disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, ela acaba te fortalecendo também na Copa do Brasil. Afinal, são as mesmas equipes, né? Os mesmos times, os mesmos elencos que jogam o Campeonato Nacional e também a Copa. Então eu penso que esse aspecto, já que no ano passado Atlético e Cuiabá, que estavam na série A, caíram para a Série B, o Goiás, o Vila não conseguiram subir, o Paysandu também, que estava aí na Série B, também não conseguiu subir. Então isso, o Amazonas também, né, outra equipe que estava na Série B, isso faz com que o orçamento fique baixo, né? Todo mundo trabalhando com orçamento Série B. E orçamento Série B, ele dificilmente te coloca nessa fase, né? Há as exceções, como por exemplo o CRB, o Atlético Paranaense, que tem um orçamento bem diferenciado dos outros times da Série B, mas isso eu penso ser um complicador. E tem outros, né? Se a gente pegar ao longo dessa última década, eu vi os clubes do Nordeste, por exemplo, que se você pegasse até 15 anos, eles tinham uma situação esportiva parecida com as do Centro-Norte, mas eles conseguiram, especialmente nas figuras do Fortaleza e do Bahia, subirem de patamar. O Fortaleza por conta da sua administração, o Bahia teve a questão da SAF, né, que teve um peso muito forte para o Bahia. O Ceará também evoluiu em termos de orçamento, não tanto quanto o Fortaleza e o Bahia, mas também evoluiu, e isso fez com que a região Nordeste desse uma desgarrada, tanto do Centro-Oeste como do Norte, principalmente do Centro-Oeste, pois equipes do Centro-Oeste e do Nordeste do país, elas tinham um patamar financeiro parecido ali naquela primeira década desse século, até mesmo na segunda década, mas de 5, 6, 7 anos para cá, a situação deu uma mudada. Então as equipes do Centro-Oeste e também do Norte do país, elas precisarão conseguir agregar outras receitas. Primeiro é estar presente na Série A, né? Não ficar esse bate e volta como o Atlético fica, como o Goiás fica. É chegar à Série A e se fixar por lá por um período, pelo menos 5, 6, 7 temporadas. Isso fortalece muito o caixa. E a outra situação é de realmente conseguir receitas extras. Aí é receitas, um sócio torcedor forte, né? Sócio torcedor forte, receita com venda de jogadores oriundos da base. Tem se usado muito pouco a base nos clubes aqui da região. E aí, se você não usa a base, você nunca vai ter aquelas vendas vultuosas. Raramente, né? É um caso muito raro quando isso acontece. Então, o futebol do Centro-Oeste do país, ele precisa abrir o olho, porque ele estagnou. Esse teto que hoje está, ele já foi maior no passado. E enquanto a gente viu equipes da região Nordeste, por exemplo, aumentarem e muito as suas receitas, as equipes aqui ficaram paradas no tempo. Então, entrou esse dinheiro aí da LFU, né, para a maioria dos clubes, mas a LFU entrou para todo mundo. E não é aquele dinheiro gratuito, né? Está se comprometendo 10 ou 20% da receita de faturamento desses clubes por 50 anos. Ou seja, lá em 2073 ainda estarão pagando essa dívida que estão fazendo agora. Então é preciso, na questão de orçamento, encontrar soluções para aumentar os orçamentos. Senão essa situação de não disputar a Série A, como acontece nesse ano, esse aspecto de não conseguir chegar nas principais fases da Copa do Brasil, nem mesmo para participar, elas vão se tornar mais recorrentes. Elas já estão se tornando mais recorrentes. Então é um alerta. Não vamos esperar a gente distanciar demais para correr atrás, porque correr atrás, andar de trem, andar de ônibus é ruim, mas tenha certeza, correr atrás dele é muito pior. Deixa aí você também a sua opinião, né? Por que as equipes do Centro-Norte do país estão se desgarrando das equipes do Nordeste, né? E até mesmo de ainda mais das regiões sul e sudeste do país. Deixe a sua opinião, sua manifestação, vamos dialogar sobre este assunto, tudo bem? Meu grande abraço a todos vocês, vamos refletir
Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.